Todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os pequenos também vão passando para o tempo deles, onde ouvirão do Evangelho. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer a recomendação de um livro que está ali na nossa livraria. É o livro chamado O Peregrino. Ele é uma alegoria sobre a vida cristã. Esse livro é maravilhoso. Por muitos anos, ele foi o segundo livro mais lido do mundo, atrás da Bíblia apenas. Então, é o livro de John Bunyan. John Bunyan escreveu esse livro preso. Ficou 12 anos preso. E ele é uma excelente alegoria da vida cristã, mas também um excelente material para devocional. Já aproveitando, eu quero abrir um parênteses aqui. Na semana passada, eu falei que nós havíamos encomendado alguns materiais, de devocional, livros e tudo mais. Só que não chegou em tempo. Eu vi hoje de manhã e está em Porto Alegre. Então, eu acredito que próxima semana, próximo domingo, até antes disso, a gente vai ter algumas atividades aqui na igreja e eles já estarão disponíveis. Amém? Vamos para a mensagem? Ouvir a palavra de Deus? Quais são os seus novos hábitos de 2025? Você escolheu alguns? Você disse, a partir de 2025, eu vou fazer isso diferente. Você fez isso? Obrigado, Miro. Um dos hábitos que eu decidi adotar em 2025 tem sido o hábito da corrida. Mas é claro que eu ainda não cheguei nesse objetivo. Eu explico. Mas eu comecei com a caminhada. No começo foi, sem dúvidas, um pouco difícil. As pernas doíam. E volta e meia eu não me sentia motivado para sair caminhar. Acontece que esse também é um hábito a ser cultivado. É claro que não é algo tão simples. Envolve disciplina. E envolve eu ir até mesmo quando eu não estou com vontade. Damião? Os outros irmãos, Evandro, que a gente foi essa semana cedo da manhã caminhar. Envolve disciplina. Mas é algo que vale a pena. Por que eu digo isso? Porque da mesma forma, são os hábitos espirituais. Normalmente, quando nós falamos em hábitos, nós pensamos em apenas alguns hábitos para melhorar a saúde física, mental, e por vezes nós deixamos de lado a nossa vida espiritual. Mas a verdade é que, até mesmo a vida espiritual precisa de hábitos. Precisamos cultivar hábitos. Precisamos de constância, mesmo quando nos falta vontade. Acredite, não vai ser todo dia que você vai ter vontade de meditar nas Escrituras, não vai ser todo dia que você vai ter vontade de orar, não vai ser todo dia. Mas assim como exercitar o corpo físico gera saúde física, praticar hábitos espirituais fortalece a nossa alma e nos torna ainda mais semelhantes com Cristo. E é somente cultivando esses hábitos, que como falamos, que são meios de graça, é que nós podemos conhecer mais de quem Deus é e desfrutarmos dele. Qual hábito espiritual você precisa fortalecer mais neste ano? Assim como a caminhada, talvez você precise começar com passos pequenos. Mas o que fará a diferença será a constância. Mesmo quando me faltar vontade, eu faço. Hoje, nós finalizamos a nossa série temática sobre hábitos espirituais. Vocês lembram, até aqui nós falamos sobre o hábito da meditação, da oração. E para concluirmos, nós falaremos sobre
pertencimento, sobre pertencer ao corpo de Cristo. Nós falaremos sobre a vida em comunidade, a vida em comunhão. E eu sei que falar sobre isso não é tão simples, porque muitos crentes vivem um relacionamento legal com Deus, de meditação, de oração, jejum, mas não querem se envolver com outros irmãos. Acontece que no cristianismo, na fé cristã, quando olhamos para as Escrituras, olhamos para a história da igreja, nós vemos que não existe cavaleiros solitários. No cristianismo, existe vida na comunhão, existe vida no corpo de Cristo. Eu sei também que um dos motivos de, quem sabe, a negligência com a comunhão, é que para muitos a beleza da igreja, a beleza da comunhão deixou de ser apreciada. Eu sei que isso ocorre por diversos motivos. É a correria do dia a dia, são os escândalos, as frustrações e feridas que podem ter sido geradas, falsos ensinos e falsos mestres, é o individualismo, é inúmeras outras razões. Realmente, quando nós olhamos para a igreja, parece que desanima, não é mesmo? Mas quando nós olhamos para o corpo de Cristo, quando olhamos para igrejas saudáveis, sérias, bíblicas, quando olhamos para a igreja que foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Cristo, nós vemos nela beleza. Mas não é somente isso, nós desfrutamos disso, nós desfrutamos da vida em comunidade. E apesar de muitos deixarem de lado a importância da igreja, ela segue sendo a representação visível na terra, do povo que Deus decidiu salvar. É claro que com defeitos ainda, mas sendo transformada por Cristo. Eu não sei como qual você enxerga a igreja de Cristo. Talvez em algum momento você foi tentado a pensar que ela não possui valor. Talvez você foi tentado a pensar em desistir da igreja. Ou quem sabe, você foi seduzido com aquela falsa ideia de querer ser igreja sozinho. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Versículo 16. Lembrando que não é uma pregação expositiva, nós estamos fazendo uma série temática. Então nós não vamos nos deter tanto no texto. Os irmãos acharam? Antes, se você observar, antes de fazer a leitura, capítulo 4, versículo 16 de Efésios, o apóstolo Paulo está falando sobre a importância da unidade da comunhão. E ele diz, vocês encontraram? Ele diz assim, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Perceba que ele usa a figura de um corpo. Ele diz que, ele mostra que todas as partes, elas precisam estar ligadas, ajustadas, em funcionamento. Para que isso? Para que então o corpo se desenvolva, para que ele permaneça e para que ele cumpra a sua missão. Pois um membro que nunca está junto do corpo, o que ocorre? Adoece, não é um corpo. Quando optamos por viver isolados do corpo, nós simplesmente estamos perdendo a riqueza de viver como irmão e irmã na família de Deus. Vamos perdendo a alegria de viver como uma parte do corpo de Cristo, unida a outras partes do corpo. Meus irmãos, a igreja não é invenção humana.
mas é do próprio Deus, e é o próprio Deus quem nos chama para fazermos parte da sua igreja. E Ele nos chama não apenas para vislumbrarmos a beleza da igreja, mas também para contemplar e fazer parte dessa beleza. É aqui onde pessoas de carne e osso vivem no poder do Espírito. Mas por que a igreja? Os inúmeros títulos que nós recebemos para a igreja é porque ela é a família de Deus, porque ela é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Eu sei que mesmo na sua maior feiura, mesmo quando ela é menos atraente por causa das suas imperfeições, qualquer igreja verdadeira, centrada em Deus, tem em si mesma uma beleza e um poder que não se pode achar fora dela. E é na igreja que crescemos uns com os outros. É na igreja onde desfrutamos da comunhão, do pertencimento. Afinal, quando nós falamos em pertencimento, essa é uma realidade do ser humano. Todo ser humano busca por relacionamentos o quê? Significativos. Todo ser humano busca por conhecer pessoas, mas também ser conhecido por elas. E aí, quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que esse desejo, esse senso de vida em comunidade, é encontrado lá no próprio Deus. Devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade nos mostra claramente que o próprio Deus está em comunidade. E quando Ele decide criar o homem, nós vemos um transbordamento de amor. Não pense que Deus estava se sentindo sozinho quando decidiu criar o homem. Não pense que Deus estava sentindo falta de algo e por isso disse, eu vou criar o homem. Não. Mas Deus decide criar o ser humano por um transbordamento de amor. É isso que nós vemos no relato de Gênesis 1. Nós vemos o Deus Trino dizendo, façamos o homem a nossa imagem. Qual é o objetivo disso? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Uma imagem tem o objetivo de quê? De refletir, de apontar para o original. É exatamente para isso que fomos criados. E além de criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus cria o homem para viver em comunidade. Antes mesmo da queda, antes mesmo do pecado, Deus diz, não é bom que o homem viva só. Assim somos, criados para viver em comunidade, independentemente do perfil de cada um. Talvez você seja mais introvertido, mais extrovertido, mais social, mais reservado. A verdade é que todos nós buscamos por relacionamentos significativos. Isso está em nós. Deus nos criou dessa maneira. Deus nos criou para vida em comunidade. Porém, o que torna a vida em comunidade muitas vezes tão difícil de ser alcançada é o rompimento da vida em comunidade, a queda, o pecado, que afetou não somente o nosso relacionamento com Deus, mas afetou o nosso relacionamento com o próximo. Os relacionamentos agora foram afetados pela queda, as motivações foram mudadas. Se observarmos os efeitos da queda, não é difícil observarmos a tendência que o ser humano tem de usar as pessoas para satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Por consequência da queda, o homem passou a ser tão centrado em si mesmo. O homem passou a buscar o seu próprio interesse. A verdade é que o pecado nos deformou de tal maneira ao ponto que nós somos tão egoístas. Deformou o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. Essa é a condição do ser humano. É por isso que todo homem e toda mulher
necessita de alguém que possa libertar a vida centrada somente em si mesmo. Todo homem e toda mulher precisa de alguém que restaure a capacidade de nutrir relacionamentos sólidos e verdadeiros. Quando olhamos no Novo Testamento, nós vemos que a comunhão é uma realidade vibrante, permanente. É algo indispensável à fé cristã. Como nós estamos falando, a comunhão é um dos meios de graça em nossas vidas. Eu sei que quando nós falamos de comunhão, nós precisamos lembrar que nós estamos falando de partilhar, participar da vida do Evangelho de Cristo com nossos irmãos. Mas é claro que há falsas ideias sobre o que é comunhão. Muitas pessoas têm falsas ideias do que seja comunhão. E antes de nós falarmos dos benefícios da comunhão, eu gostaria primeiramente de falar o que não é comunhão. Primeiro, a comunhão não é cultivada por afinidade. Ou seja, a comunhão não acontece por conta de um gosto em comum que nós temos com outras pessoas. Tipo um amor por pizza, pelo mesmo time, por moto. Não. Se fosse assim, isso seria um clube. A essência da comunhão está em Cristo. E é em Cristo que nós temos os mais diferentes irmãos. Irmãos que talvez nunca andariam juntos, simplesmente pelo fato de serem completamente diferentes, mas que agora em Cristo, eles foram unidos a Cristo, então eles andam juntos, porque tem algo muito maior que os liga. Alguns até vão dizer: olha, eu tenho comunhão com fulano porque eu me identifico mais com ele, há mais coisas em comum. Outros vão dizer: não, eu não consigo ter comunhão com fulano porque o santo não bateu. Porém, o que nos une é Cristo e não alguma outra coisa. Eu sei que há afinidades, há gostos semelhantes, mas a comunhão não é feita por afinidades. A pedra que é o fundamento da comunhão é Cristo, e Ele nos une e nos torna pessoas totalmente diferentes em irmãos. Outra coisa que comunhão não é um meio de salvação. A comunhão não tem como fim salvar o homem. Lembrando que nós temos comunhão por causa da união com Cristo. Eu digo isso porque muitas pessoas que acabam mantendo uma vida de religiosidade. Acreditam que pelo fato de estarem em todas as atividades, a agenda da igreja, estão salvas. A verdade não é essa. A verdade é que nós vivemos em comunhão porque somos salvos e não para sermos salvos. Como escreveu o pastor Mark Driscoll, ele diz, foi o único texto que eu acabei não colocando ali. Ele diz assim: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Perceba a seriedade disso. Ele não está em nenhum momento falando mal da igreja, não é isso. Ele não está dizendo que não devemos ter comunhão com a igreja, não. O que ele está dizendo é que muitos caem no engano da religiosidade, da superficialidade. E ele está dizendo, por mais religiosas que as pessoas sejam, e por mais que desfrutem de coisas boas que acontecem no meio da igreja, se elas não forem encontradas em Cristo, estarão completamente perdidos. Outra coisa que comunhão não é networking. Muitas pessoas querem ter
tempo com pessoas buscando algum benefício que está atrelado com seus interesses pessoais tão somente, e não pelos interesses de Cristo. Comunhão, você pode fazer networking, mas não diga que isso é comunhão, ok? Outra coisa, comunhão não é cultivada fora da verdade. Não é possível haver comunhão espiritual entre crentes e ímpios. Não é possível ter comunhão entre trevas e luz. Ué, então tenho que me isolar? Não, não é isso. É possível ter amizade. Mas amizade não é a mesma coisa que comunhão. Nós veremos isso. A menos que todos creiam no mesmo testemunho bíblico a respeito de Jesus Cristo, a comunhão não é verdadeira se não for assim. Por quê? Porque é sobre Jesus Cristo que a nossa fé é fundamentada. É sobre Jesus Cristo que a nossa fé é edificada. Outra coisa, nossa comunhão se dá na luz. O que é isso? Onde a luz não impera as trevas. Por quê? Porque a luz traz à tona todas as coisas. Então nós precisamos da luz, precisamos ser verdadeiros, sinceros, vulneráveis também, para que possamos experimentar de Cristo em nós. Por isso, se você não partilha a vida com algum dos seus irmãos, repense isso. Repense isso. A comunhão não se dá na solidão, e nem fora da verdade. Ah, mas eu tenho um amigo, um colega de trabalho que ele me ouve, ele me aconselha tão bem. A única questão é que ele não é crente. Será que ele vai poder te aconselhar espiritualmente? A quem você recorre a conselhos? Tempo atrás, um conhecido, falando sobre... Não, eu tinha um amigo meu que, nossa, ele era muito sábio, me aconselhava. E aí nós estávamos passando por uma dificuldade no casamento, nós conversando e tal, e ele me fez abrir os olhos. E ele disse, olha, a sua esposa não é compatível com você. Vocês são muito diferentes. Se você permanecer vivendo assim com ela, vocês dois serão muito infelizes. Que sabedoria é essa? Diabólica. Então cuidado com quem nós ouvimos, cuidado com quem nós nos aconselhamos. Trevas não têm comunhão com luz. Seu amigo pode ser ótimo, ele dá conselhos sobre diversas coisas. Mas agora, no que diz respeito à sua vida espiritual, sua vida com Deus, sua vida familiar e outros assuntos, eu acho que não. Mas a pergunta que fazemos é, o que é a verdadeira comunhão? Se falamos o que não é, é preciso ser dito o que é comunhão. A palavra utilizada para comunhão é aquela palavrinha grega ali, chamada de koinonia. Só no Novo Testamento nós temos ela sendo utilizada cerca de 20 vezes. E a koinonia é usada para descrever a relação de união e compartilhamento entre os membros da comunidade cristã, refletindo a comunhão que os crentes têm em Cristo. Ou seja, um sentido mais amplo do que significa é se doar e investir em uma causa que você abraçou com outras pessoas. Comunhão é isso. Você se doa e investe em uma causa que você abraçou com outros. Outros quem? Os meus irmãos. É exatamente isso que Paulo diz à igreja de Filipos. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, irmãos de Filipos, vocês me alegram profundamente porque vocês são comprometidos com a obra do Senhor. E ele diz, vocês são reais participantes da obra de Deus comigo. O que ele está dizendo? Trazendo para a nossa realidade. Comunhão, meus irmãos,
não é somente nos reunirmos para comer e beber, mas comunhão é entender que quando eu sou salvo, quando eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou agora aliançado com o meu irmão, eu estou fazendo um compromisso de me doar, de me dedicar, de investir em uma causa que eu abracei com outras pessoas. Isso é comunhão. E essa causa, essa comunhão se dá por meio do amor. Isso ocorre por meio do encorajamento, da edificação, do consolo, da exortação, dos louvores, da confissão, do perdão. Ocorre por meio da bondade, da misericórdia, da intercessão. Isso é comunhão. Isso é o que nós vemos nas Escrituras. Isso é amarmos uns aos outros. E amarmos os nossos irmãos de outra forma, senão da forma que Deus diz que é. Será que Deus estaria errado? Ou será que nós sabemos amar de forma melhor do que Deus pede? É claro que não. Mas agora que nós falamos sobre o que é comunhão, como nós podemos desfrutar dessa comunhão? Há inúmeras maneiras para isso. Mas uma delas que eu gostaria de destacar é a adoração comunitária. Meus irmãos, nós estamos falando sobre disciplinas espirituais, sobre meios de graça, meditação, oração, jejum. Só que eles nunca estão separados. A verdade é que nós não fomos feitos para apenas termos o nosso devocional particular. Por melhor que seja nós dedicarmos tempo a sós com a Escritura, por mais que dediquemos tempo a sós para meditar, orar, jejuar, nós somos feitos para adorar a Jesus Cristo juntos. Nós somos feitos para a adoração comunitária. Não despreze isso, mas viva essa realidade. Ok, Adri, eu entendi. Mas quais são os benefícios da adoração comunitária? Quais são os benefícios de eu estar num domingo à noite, que poderia estar vendo o Grêmio agora? Quais são os motivos que me fez vir até aqui? Primeiro deles, despertamento. Frequentemente, nós chegamos para a adoração comunitária com uma espécie de neblina espiritual, se eu posso dizer, por conta das dificuldades da semana, por causa da realidade deste mundo. E isso faz com que muitas vezes nós cheguemos desanimados para a adoração, não é assim? Ou acontece só comigo isso? Chegamos cansados. E às vezes tudo que nós mais queremos é que o culto acabe logo. Que o Adrian pare de falar de uma vez, chega. Mas se é isso que tem acontecido com a gente, saibam que nós estamos perdendo muito. Porque a adoração comunitária não é perda de tempo. A adoração comunitária é algo valioso. Um autor que gosto muito, James Smith, escrevendo sobre a igreja, ele diz: a igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde Deus nos convida a renovar nossos amores, reorientar nossos desejos e retreinar os nossos apetites. Aliás, não é na igreja que somos nutridos pela palavra, onde comemos a palavra e recebemos o pão da vida. A igreja é aquela morada onde o Espírito nos alimenta com o que necessitamos e onde, por sua graça, nos tornamos um povo que o deseja acima de todas as coisas. E ele diz: a adoração cristã é o banquete onde adquirimos novos apetites por Deus e por aquilo que Deus deseja. E a adoração comunitária é de onde somos enviados à sua criação, para agir de acordo com isso. Eu concordo com Smith. Smith é preciso ao dizer que a igreja é o lugar onde Deus nos convida, onde Deus convida o seu povo para a renovação dos amores, para recalibrar o coração. É no culto onde nós somos reorientados quanto aos nossos desejos.
É aqui onde nós somos retreinados, como diz ele, em nossos apetites. Pois é aqui que nós somos nutridos pela palavra de Deus. É aqui que ocorre a adoração comunitária. É aqui nós somos enviados a agora ser luz neste mundo em trevas. Você não está diante de pouca coisa. Lutero, um reformador bem conhecido para nós, ele dizia: em casa, em meu próprio lar, não há calor ou vigor em mim, mas na igreja, quando a multidão está reunida, uma chama é acesa em meu coração e ocupa seu espaço. É o que ocorre. Por isso, em vez de ficarmos longe da adoração comunitária, quando nós nos sentimos espiritualmente apáticos, fracos, o que precisamos não é nos afastar, mas precisamos sim do despertar que ocorre na adoração comunitária, porque é aqui que nós somos fortalecidos, é aqui que nós somos despertados e encorajados. Outro benefício da adoração comunitária é que ela nos traz esperança. Quando nos reunimos para desfrutar dessa comunhão, nós estamos sendo fortalecidos pela esperança do Evangelho, de que em Cristo, um dia, todas as coisas serão restauradas outra vez. E na adoração comunitária, nós não apenas aguardamos, mas já desfrutamos em parte daquilo que desfrutaremos na eternidade. Na comunhão, o que nós estamos fazendo aqui, embora sejamos hoje, acho que todos de fala portuguesa, né? Julio não está aí, acho que são todos de fala portuguesa, mas até mesmo na adoração, nós somos lembrados que um dia, o nosso Deus reunirá pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E todos eles estarão diante do trono do Cordeiro, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono. A adoração comunitária traz esperança ao coração, que ela nos lembra: você não é daqui, tudo aqui é passageiro. Outro benefício da adoração é crescimento. A adoração comunitária, ela desempenha um papel que é indispensável em nossa santificação. É indispensável para o nosso crescimento. Na adoração comunitária há momentos em que o Espírito Santo agora está usando a Escritura que foi lida, a oração feita, o louvor cantado, a verdade sendo pregada, para chegar diretamente no seu ponto de necessidade. Por isso que a adoração comunitária não apenas orienta a nossa caminhada cristã, mas ela também nos cura e nos transforma neste momento. Por isso a comunhão, os relacionamentos são essenciais para o nosso crescimento e amadurecimento. Não viva longe da adoração comunitária. Não viva longe da comunhão com seus irmãos. Como eu disse no começo, eu sei que há diversas imperfeições na igreja. Mas se Cristo não desistiu da igreja, quem somos nós para desistir do povo que Ele comprou com seu sangue? Dietrich Bonhoeffer escreveu certa vez: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Que neste ano, você decida viver a vida não de forma solitária, mas decida viver a vida em comunhão, crescendo com irmãos e irmãs, sendo fortalecido e fortalecendo, encorajando e sendo encorajado. Que você aproveite as oportunidades de servir uns aos outros, em vez de olhar para as feiuras da igreja, ao invés de amar mais a igreja ideal do que a igreja real, escolha um outro caminho, o caminho da humildade,
Aproveite as oportunidades que Jesus lhe dá para servi-lo. Não somente Ele, mas servir também ao seu povo. Mesmo se você pense, não, mas isso é tão pequeno. Sirva. Se o seu irmão não veio ao culto, não deduza que está tudo bem. Vá checar. Acolha uma família de visitantes na igreja. Contribua generosamente com a sua comunidade. Sirva nos ministérios, ande com o povo de Deus. Tenha comunhão com os irmãos. Não desperdice esse privilégio que o Senhor lhe dá. E que privilégio! Muitos irmãos gostariam de poder estar reunidos, celebrando ao Senhor e não podem. Talvez você se pergunte como? De maneira prática, como eu posso cultivar a comunhão na igreja? Nessa semana, escolha um dia para estar com seus irmãos em oração e adoração. Convide alguém para um momento de comunhão. Pode ser um almoço, um café, um passeio, sei lá. Mas vá, chore com os que choram. Se alegre com os que se alegram, se alegram. Compartilhe a vida com seus irmãos. Participe ativamente de um pequeno grupo ou ministério da igreja. Não basta apenas comparecer aos cultos. Envolva-se em atividades onde você possa se relacionar mais de perto com seus irmãos. Demonstre amor e cuidado por seus irmãos na fé. Que amanhã, na segunda-feira, você ligue para alguém. Ou então visite alguém durante a semana. Mas como você pode desempenhar isso também? Busque aprender com cristãos mais experientes. Mas também discipular outros membros menos maduros na fé. Reconheça que mesmo com imperfeições, Deus usa a igreja para moldar o nosso caráter e nos aproximar de Cristo. Que esse seja um ano onde nós possamos desfrutar deste momento, desse meio de graça, e que possamos crescer juntos em fé, esperança e amor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos concede, de podermos ser teu povo. É claro que é uma parte dele, mas é uma parte do teu povo reunida, em adoração, celebração ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor é quem nos trouxe até aqui. O Senhor é quem tem mudado os nossos anseios, o Senhor é quem tem recalibrado o nosso coração, reorientado os nossos desejos. Molda também, Senhor, o nosso desejo pela vida em comunidade. Não nos deixe pensar que somos bons o suficientes para não querer andar com os outros irmãos. Eu sei que há muitos defeitos, imperfeições na igreja. O pastor é um deles, tão pecador quanto qualquer um. Se não fosse pela sua graça, nenhum de nós estaria aqui. Mas, Senhor, faz com que eu ande e seja fortalecido com os meus irmãos. Nós não estamos aqui para dizer que um é melhor do que o outro, não, mas nós estamos aqui porque fomos unidos a Cristo. E agora, como filhos nessa família, como pertencentes a essa família, nós queremos desfrutar dessa bênção que é chamada koinonia, comunhão. E a partir disso nós queremos testemunhar o teu nome, o teu amor, para aqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, Jesus. Amém. Louvado seja Deus.